Fala pessoal, espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Galão Cripto e estou aqui para te ajudar a investir, proteger e também rentabilizar no mercado mais promissor de todos os tempos. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma estratégia que me fez alcançar um resultado incrível de R$1.000 por dia por alguns dias. E se você tá buscando aqui uma estratégia que não depende de muito tempo ou até mesmo de muito dinheiro para você rentabilizar de uma maneira legal, né, que você consiga aumentar a sua liquidez para fazer compras de criptoativos que você confia e tem como tese ali principal da sua carteira, assiste esse vídeo até o final. Pessoal, o mercado tá andando de lado já faz mais ou menos aí uns 5, 6 meses, né? Eu já até perdi a conta porque simplesmente o mercado está tedioso, tá? Mas fica tranquilo, né? Porque esse movimento do mercado é extremamente natural. Se você for pegar o histórico aí de todos os outros halvings após esse momento em que o Bitcoin passa por esse corte de inflação, o Bitcoin acaba ficando aí alguns meses mesmo de lado, né, de uma forma ali que fica até tedioso para quem está investindo no mercado de cripto, sem muita emoção, mas existe uma notícia muito boa no meio de tudo isso. O momento que nós estamos vivendo no mercado agora é um momento extremamente importante para você que já está posicionado ou para você que está pensando em se posicionar. Basicamente, o padrão que nós temos agora no gráfico é conhecido por ser um padrão de continuação de alta. Bitcoin veio desde 2023, ali finalzinho de 2023, rompendo as suas máximas ali, né? E basicamente formando uma grande pernada de alta. E claro que o preço não vai subir de uma maneira vertical a todo momento. É claro que o preço vai precisar dar uma esfriada, vai precisar ali dar uma descansada para depois voltar a subir. Esse movimento ele acontece e nós chamamos esse movimento de bandeira de alta. E nesse exato momento o Bitcoin está dentro dessa bandeira e vai ser confirmado à medida que o Bitcoin romper ali a sua última alta histórica, que está em torno de 72 a 73 mil dólares. Enquanto isso, o que você precisa fazer? Você pode estar aqui por dois motivos, ou porque você não tem dinheiro nenhum alocado em cripto e está buscando uma estratégia para começar aí, ou você já está no mercado de cripto e você tá com a liquidez baixa ali, você tá com pouca liquidez, você tá querendo aumentar a sua liquidez, aumentar a sua quantidade de dólares para então voltar a comprar seus ativos aí, tá buscando uma estratégia para fazer isso, tá? E aí eu vou ensinar duas coisas aqui muito importantes para ambos os cenários, tá? E fica tranquilo, mas eu vou ter que me desfazer do meu Bitcoin para então ter ali um saldo em dólar para fazer esse tipo de estratégia? Não, fica tranquilo que eu vou te ensinar também uma maneira de você não se desfazer dos seus ativos aí mais sólidos para você conseguir fazer essa estratégia, beleza? Então, bora para minha tela. Para você realizar essa estratégia, você vai precisar entender o conceito do Smart Money, que não precisa aqui ficar fazendo muito jabá da estratégia, mas é uma estratégia que consiste em você identificar onde que está o varejo do lado da mesa e aonde que está os big players. Basicamente, não existe Bitcoin para todo mundo e essa disputa chega a ser desleal, porque quando a gente tem os big players ali, eles acabam manipulando o preço contra as sardinhas, contra ali as pessoas que estão como varejo, e aí eles varrem toda essa liquidez, ou seja, eles pegam todos esses bitcoins e muitas vezes mais barato liquidando essa galera, tá? Agora, a gente precisa entender também que o gráfico, ele funciona de uma maneira quase que orgânica, ele tem alguns padrões ali que são seguidos religiosamente e você precisa entender isso, tá? E a gente não precisa ficar complicando aqui essa estratégia, tá? Eu vou te mostrar aqui de uma forma muito simplificada, sem ficar entrando em muitos termos técnicos. Se você quiser se aprofundar em SMC, você precisa realmente buscar aí uma mentoria, um treinamento que seja mais aprofundado no assunto, tá? Mas basicamente, para você entender, nós temos 3 padrões no gráfico que são os principais e são imutáveis, tá? Basicamente é o seguinte, nós temos o padrão de alta, que são topos e fundos ascendentes, nós temos o padrão de lateralidade, quando o preço ele anda em paralelo, no mesmo patamar ali de preço, sem violar a última estrutura de alta, e nós temos também a tendência de baixa, que é conhecido como topos e fundos descendentes, tá? O que forma uma estrutura de alta? Pelo menos um pivô bem formado, né? E o que é esse pivô? Nós conhecemos isso como pivô. O que é esse pivô? É uma estrutura de alta, aonde o preço ele acaba violando uma estrutura de alta, ou seja, um topo anterior.
Quando acontece essa violação, nós temos uma nova estrutura formada. E então, o que acontece é que essa estrutura, válida a partir de agora, depois que ela violou a última estrutura de alta, ela segue o seu rumo até uma nova violação. Ou seja, o que nós temos aqui é que analisar é sempre a estrutura de alta e não o gráfico anterior, o que ele está fazendo para trás, tá? Isso já ajuda você bastante, porque às vezes você fica lá desesperado querendo ver o que aconteceu anteriormente e você fica preso no passado, quando na verdade você precisa analisar a estrutura e as microestruturas que estão rolando ali no gráfico, e é só isso que você precisa e você já vai entender para onde o preço vai, tá? Meu Deus, o tamanho do mosquito. Medo dele entrar na minha boca, cara. Por isso que eu preciso matar ele. Se ele voltar, eu vou arrepiar ele. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha essa estrutura de alta. A gente tinha essa estrutura de alta. Depois que esse topo ele foi violado, então nós temos uma nova estrutura de alta. E depois que esse topo foi violado, nós temos uma nova estrutura de alta, tá? Então você sempre vai saber se você está se movimentando para alta ou não, se os topos ali são violados ou não, tá? O que quebra esse movimento? O que faz esse movimento ser quebrado e então desconfigurar aquele movimento de alta? Quando um fundo, nesse caso aqui, nessa última estrutura, né, que a gente viu aqui, esse topo, o preço está aqui e tal, ficou lateral, de repente o preço veio e violou o fundo válido, né, dessa estrutura aqui que a gente está falando, né? O que aconteceu? Violou esse fundo, então provavelmente nós teremos agora uma reversão de tendência. Então agora nós temos o que? Uma tendência de baixa, tá? E o que fica entre, né, dentro dessa estrutura toda aqui é a lateralização, tá? Que são os momentos a qual a oferta e a demanda ela tá num alto equilíbrio ali. Basicamente, essas são as regiões que mais as pessoas acabam perdendo dinheiro. Porque muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, por exemplo, acreditam que se aquele preço está reagindo àquela região, né, chamada de suporte ou de resistência, eles acabam entrando comprado no suporte, quando na verdade muitas das vezes acontece o quê? O preço ele tem uma estrutura, né? A gente entende que ele tem uma estrutura bem clara, de repente o preço começa a andar de lado. E aí o que acontece? As pessoas acreditam que por ter uma região que o preço está respeitando ali e tudo mais, eles acabam alocando compras aqui nessa região, ou até mesmo vendas aqui nessa região. Ah, mas porque o preço tá chegando lá e tá caindo. Tá chegando lá e tá caindo. Então, teoricamente, ali tem uma resistência, tem um teto e o preço não vai passar dali. É engano, né? Porque muitos de vocês já passaram por esse problema de ser liquidado em posições que você acreditava muito que daquele preço, né, daquela região não passava. E aí o que acaba acontecendo? O preço vem, liquida e depois volta a subir. Mas repare que sempre a estrutura ela vai ser respeitada. Quando essa estrutura é violada, né? Quando essa estrutura é violada, aí sim você acaba se posicionando de uma forma contrária àquela movimentação. Então, perceba que você sempre vai se movimentar de acordo com o que o preço está mostrando para a gente, com o que o gráfico está fazendo, sem tentar prever muito para o futuro e sem ficar olhando muito tempo para trás, tá? O único momento que você vai olhar para trás é para identificar pontos de interesse no gráfico, que normalmente são formados por algo que nós chamamos de order block. Onde estão esses order blocks? Nos fundos ali que são formados anteriormente, tá? Esse é o único momento que você vai olhar para trás para identificar pontos de interesse. Existem outras coisas que você pode utilizar também para confirmar esses pontos, enfim, ver qual que é o ponto melhor, como região de premium e discount, mas a gente não vai entrar nisso. A estratégia que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é uma estratégia bem simplificada de tudo isso aqui que eu falei. Primeiro eu aprofundei e agora eu vou simplificar para você. Lá no gráfico nós temos algumas coisas, tá? Você pode olhar a macroestrutura e a microestrutura. Por exemplo, se eu colocar aqui num tempo gráfico de uma semana, a gente vai dar uma olhada na macroestrutura. Significa o quê? Significa que nós temos aqui um movimento bastante expressivo,
né, de alta. Nós temos aqui, por exemplo, né, regiões aonde a gente teve sempre esses movimentos aqui superando os movimentos anteriores, fortalecendo esse movimento aqui de alta, né? Até uma curiosidade para vocês, aonde eu acredito que o preço se romper, a gente vai inverter essa tendência aqui nessa região aqui, onde foi formado esse fundo aqui, né, em 22 de janeiro de 2024, ali em torno dos 37.800, 38 mil dólares, tá? É onde a região que provavelmente, se o mercado romper, a gente vai ter uma inversão aí de característica, a gente vai ter uma mudança de característica. E repare que também, se você for olhar aqui um pouco para trás, a gente vai ter esse movimento aqui, ó, também de violação desse topo, né? Então, ou seja, agora provavelmente a gente vai sim dar uma corrigida aqui nessa região, que é o que o preço já está fazendo, para depois a gente voltar a subir, né? Então eu imagino um movimento mais ou menos assim, né, onde o preço pode buscar até regiões mais abaixo para depois voltar a subir, tá bom? Algumas pessoas estão falando entre 42 mil dólares, que é mais ou menos onde a região aqui aponta para a gente, que é o order block. Então, o primeiro passo aqui é você identificar a tendência. Agora que você já está pronto para entender as estruturas do gráfico, você já sabe quais são as tendências. Essa aqui é uma estrutura macro, e aí, quando a gente vai descendo o tempo gráfico aqui, a gente vai começando a enxergar estruturas micro, né? Então, eu tô colocando aqui agora em H1, né? Ou seja, eu tô colocando no gráfico de 1 hora e a gente consegue enxergar esse movimento aqui de alta acontecendo, né? Só que vamos reparar aqui aonde que foi que aconteceu essa violação do momento anterior, que era de baixa, né? Então, você consegue enxergar isso aqui muito claramente, que nós temos, por exemplo, o preço vindo aqui, né, sempre violando aqui os fundos, né, fortalecendo essa tendência de baixa. Aonde foi então que aconteceu essa mudança de característica? Na minha opinião, né, podem ter opiniões divergentes, foi exatamente aqui nessa região dos 56 mil, quase 57 mil dólares aqui, que houve esse rompimento. O preço veio, buscou aqui uma região de interesse e está voltando a subir, tá? Baseado nesse conceito, a gente consegue fazer uma gestão, e agora é o ponto mais importante, preciso que você preste atenção nisso, para fazer ali ordens escalonadas a partir desse momento. Então, o que eu fiz aqui? Eu esperei, então, uma mudança de característica, esperei um alinhamento de fluxo, ou seja, o preço vir, começar a voltar aqui para então adicionar ordens de compra, e essas ordens de compra podem ser colocadas como? Eu normalmente, quando tem então essa mudança de característica, essa violação de um topo anterior, eu traço aqui um bloco onde eu vou adicionar uma posição imediatamente ali, depois eu coloco uma posição no 50% e depois aqui no 0%, que é onde até o máximo do preço pode ir. Depois disso, eu coloco bem logo atrás aqui dessa posição, dessa última posição, eu coloco também o stop loss, né? Porque eu acredito que se o preço voltar e atravessar essa região aqui, a gente vai ter então essa continuação de tendência de baixa configurada, né? E esse movimento aqui então desconfigurado. Por isso que a gente analisa ponto por ponto e sempre está preparado para o que está por vir, tá? Então a gente nunca fica exposto 100% ao risco da ruína, tá? Um outro conselho para você é que se você tiver um pouquinho mais de liquidez, como é o meu caso, você não precisa só separar essa operação em 3 níveis, você pode separar ela em mais vezes, né? Você pode pegar, por exemplo, eu tenho $1.000 para operar, João, o que eu faço? Você pode vir e ir alocando as suas operações aqui com ordens escalonadas, né? O que significa isso? Bom, eu posso colocar aqui $100, depois eu posso colocar mais 100, depois eu coloco mais 100, depois eu posso colocar 200, depois eu posso colocar 200, né? Então, isso vai fazendo com que o meu preço médio, né, que na primeira compra que eu estava aqui era aqui, eu vou melhorando esse preço médio e o que vai acontecendo? Meu ponto de entrada vai abaixando junto com o preço e o meu ponto de liquidação também fica mais para trás. Qual que é o ponto de liquidação? É o momento a qual aquela operação que você está colocando, né, aquele valor que você está colocando naquela operação já atingiu o seu máximo ali, já esgotou, por exemplo, esses $1.000 aqui que você tinha colocado em operação.
E o ponto de liquidação também vai ser variado de acordo com a alavancagem que você vai colocar, tá? Então, se você não sabe o que é alavancagem, se você não sabe o que é mercado futuros, vou deixar no card aqui um vídeo bem explicativo do que é mercado futuros para você se situar e entrar nesse vídeo aqui de novo já de uma maneira mais madura. Então, eu não vou me perder tempo para explicar o que é alavancagem, tá? Mas o ponto de liquidez também vai ser alterado conforme a sua alavancagem. Se você alavancar muito, o seu ponto de liquidez vai ser muito próximo do ponto de entrada. Se você alavancar pouco, o seu ponto de liquidação vai ser muito mais abaixo, tá bom? Então, quanto menos alavancagem, melhor. Como que eu faço para calcular a alavancagem? Bom, eu começo olhando lá na macroestrutura e eu identifico o ponto de interesse. Qual é o ponto de interesse, João? O ponto de interesse está lá atrás. Quando a gente colocou aqui em uma semana, a gente identificou que se o preço passar dessa região aqui, ó, se ele passar dessa região, provavelmente o Bitcoin vai entrar num bear market, numa tendência de baixa. Agora, qual que é o cálculo que eu faço para utilizar a alavancagem? Eu pego aqui essa reguinha, vou no preço atual e coloco até essa região aqui, ó. Basicamente, para o Bitcoin reverter essa tendência de alta, ele teria que descer agora do preço atual que ele está 34%, quase 35%. Isso significa que meu ponto de liquidação precisa estar após essa região, tá? Porque daí eu não preciso também me preocupar com stop loss, tá? E aí o que acontece, galera? Eu entendendo isso, eu coloco uma alavancagem que permita que o preço chegue até essa região e depois, quem sabe, possa reagir. E enquanto isso, eu vou adicionando mais margem aqui, né? Eu vou fazendo mais compras nessa região. Ou eu estopo já diretamente aqui, ou eu vou adicionando mais margem. Ou eu posso estopar aqui e depois, quando o preço começar a cair mais e mais, se aproximar dessa região, eu vou adicionando mais margem, vou fazendo mais compras aqui, porque eu sei que possivelmente o preço não vai passar dessa região. E se passar dessa região, nós vamos recuperar de outra forma, né? Que daí a gente começa a entrar mais vendido, né? A gente começa a entrar vendido, o que é uma estratégia muito boa também, já que eu não dependo exclusivamente de que uma moeda suba, enfim, sempre, né? Eu posso entrar vendido também. Isso significa que eu posso aumentar a quantidade de dólares, ou seja, minha capacidade de compra mesmo com o mercado caindo, tá? Agora é o seguinte, galera, deu para entender aqui então que eu preciso que o meu ponto de liquidação esteja nessa região e a alavancagem vai influenciar tanto para o meu ponto de liquidação ficar mais em cima ou mais embaixo. Já falei para vocês que quanto maior a alavancagem, mais perto do meu ponto de entrada o ponto de liquidação vai ficar. E quanto menos alavancagem, mais longe aqui do ponto de entrada ele vai ficar. Como que eu faço esse cálculo? Se o preço do Bitcoin precisa cair 34%, eu preciso fazer um cálculo muito simples, tá? Eu preciso pegar aqui a calculadora e fazer 100 dividido por 34,5, que é mais ou menos o que tinha dado lá. O nível de alavancagem que eu vou usar é o resultado dessa conta, 2,89. Então eu vou, se a sua corretora permitir, você coloca 2,5 ou 2, né? Que algumas corretoras não permitem números cortados, né? Só números inteiros. Então eu posso colocar 2x de alavancagem. Isso significa que se o Bitcoin cair esses 34%, o meu ponto de liquidação não vai ser acionado, tá? E se for acionado, aí você perdeu tudo mesmo, não tem que fazer, mas aí você não vai colocar todo o seu dinheiro nisso, você não vai colocar a sua vida nisso aqui, porque essa é uma estratégia para compor o seu caixa, tá? E se também o preço passar disso daqui, meu amigo, bear market mesmo, nós vamos ficar mais 2 anos aí em bear market, depois vai ser triste a situação, tá? Mas considerando que nós estamos numa tendência de alta e as probabilidades estão nos mostrando que a gente está continuando essa tendência de alta, a melhor estratégia é você escalonar ordens aqui. Como você faz isso? Basicamente, você vai entrar nesse vídeo aqui do card e você vai entender como que você abre uma operação no mercado futuros a limite, tá? E aí, lá em derivativos, você vai pegar então o Bitcoin ou a moeda que você desejar fazer essas operações e vai começar a presetar aqui ordens a limite, tá? Baseado na sua estratégia aqui. Você não precisa necessariamente ficar aqui achando pontos de interesse, tá? Mas eu considero que você pelo menos utilize uma Fibonacci para dividir essas regiões de compra aqui em regiões mais lógicas, né? Porque a Fibonacci ela é um movimento aqui um tanto quanto respeitado. Então eu posso pegar, por exemplo, aqui dessa região até aqui em cima, ó, e
jogar aqui, arrastar para a direita, eu vou perceber que existe uma região de 50% e 0,786, que são as regiões onde existe mais interesse aqui se o mercado começar a cair, tá bom? Então, como eu poderia presetar aqui essa região? Posso simplesmente, com o meu teclado, apertar Alt e H ao mesmo tempo e eu traço uma linha horizontal nesse primeiro ponto. Depois, eu posso colocar aqui mais ou menos, no olho mesmo, 50% dessa região entre a 0,786 e 0,50 e dá mais um Alt H. Depois eu posso colocar aqui também na 0,786, depois na 50% aqui da região entre 1 e 0,786 e depois aqui também na região mínima aqui, né, que a gente está analisando. Bom, aqui você já presetou mais ou menos ali as regiões que seriam as regiões de compra. Você pode fazer isso manualmente, olhando aqui à sua direita. Então, a gente tem os preços aqui corridos, né, 55.358, 49.857, ou você pode usar um hackzinho, que é dar 2 cliques na linha aqui, ele vai te dar a coordenada, você dá um Ctrl C, vai lá na Bybit, coloca aqui no preço de ordem, né, por exemplo, dá um Ctrl V aqui, e aí você vai colocar a ordem de custo. Aqui eu queria que você prestasse muita atenção, né? Então, vou aqui adicionar a minha... Ó, aqui na Bybit a gente consegue fazer essa alavancagem com números picados, né? Não com números inteiros. Então, você pode presetar aqui o 2.8, conforme a gente viu lá que o ponto de liquidação não ia ficar ali atingível se passasse daquela região onde a estrutura de alta pode chegar. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Você não pode se expor ao risco da ruína nessa estratégia, tá? Então você não vai colocar todo o seu capital e dividir aqui entre essas 6 opções de compra, ou 5 opções de compra, ou 3 opções de compra, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma partezinha do seu capital e aí sim você vai alocar aqui essa partezinha. Por que você vai poder fazer isso? Porque você está utilizando uma alavancagem. Então, você tem $100, você vai multiplicar por 2,8, quase 3 vezes. Então, você não vai estar operando com os $100, você vai estar operando com $300, entende? Então, isso permite com que você corra menos risco e tenha o mesmo potencial do que você estivesse colocando ali todo o seu capital. Ah, Galão, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa alavancagem, eu não tenho nem $100, tá tudo em Bitcoin, eu não tenho mais liquidez nenhuma. O que você pode fazer? Você pode vir aqui na Bybit, você coloca o seu mouse em cima de finanças, você vai aqui em empréstimo cripto, e aí você vai fazer uma estratégia de lending, tá? Qual que é essa estratégia de lending? Você vai pedir uma quantia de empréstimo para a corretora, e em troca, você vai colocar um valor de garantia. Qual que é esse valor de garantia? Alguma moeda que você tiver aí parada na sua carteira que você não vai vender agora. Por exemplo, Bitcoin, que você sempre vai holdar, Ethereum, que você sempre vai holdar. A única coisa que você precisa ficar atento aqui é a questão do LTV, tá? Porque se o preço cair 20%, você já pode ser liquidado, tá? Então, preste muita atenção no LTV aqui. Se o LTV começar a ficar aqui, né, 95, né, ficar no vermelhinho aqui, que ele vai apresentar para você, você precisa adicionar mais margem para esse empréstimo, tá bom? E aí você pode pegar aqui, ó, o flexível, né, que é recomendado aqui pela própria Bybit, uma quantia, sei lá, de $100, de $200 e colocar aqui a quantia, né, que você tem aí de Bitcoin disponível para pegar esse empréstimo, tá? Se eu não me engano aqui você pode pegar até 75% do valor da garantia, tá? E isso vai fazer com que você mantenha o seu Bitcoin a salvo e também tenha os dólares para você fazer essa estratégia. Isso vai aumentar inúmeras vezes o seu risco, tá? Então você precisa entender o seguinte, porque você corre o risco aqui de perder o seu dinheiro lá no mercado futuros e ser liquidado, e você também está correndo o risco de ser liquidado aqui nessa posição de lend, de empréstimo, tá? Se você fizer isso, esteja ciente que você está correndo o risco de ser liquidado integralmente. Então não deixa que todo o seu Bitcoin em garantia para pegar um valor exorbitante de empréstimo para depois você vir chorar aqui no canal, tá? Entenda que essa é uma estratégia para você ir fazendo aos pouquinhos ali um dinheirinho para você aumentar, tá? Nesse exato momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, eu tenho aqui também algumas operações em aberto, tá dando mais ou menos uns $100 aí de lucro, R$500 que vão retornar ali para o mercado de spot. Eu vou comprar mais criptomoedas, tá? Se o mercado voltar a cair,
eu também vou entrar vendido, vou aumentar a minha quantidade de dólares ali também numa estratégia contrária a essa, é só replicar isso, só que de uma maneira contrária, e eu vou aumentar minha quantidade de dólares, aumentando minha liquidez, fazendo mais compras no spot. Isso é um ciclo, você faz lucro no spot, depois você passa um pouco pro derivativos, faz grana no derivativos, volta para o spot e isso vai se tornando aí um acelerador de resultados, tá bom? Espero ter te ajudado. Invista com conhecimento, consciência e cuidado. Até o próximo vídeo e é isso aí.